aos demais convidados, eles que aqui se fazem presentes, na pessoa do Anselmo, cumprimento aos demais da AVG, embora com muita tristeza, porque nem sempre somos respeitados como deveríamos ser respeitados, mas meu cordial cumprimento, a minha saudação. O senhor sabe que sempre o respeitei, como sempre eu respeitei muito o Rodrigo. Uma pena ele, como presidente, aqui não está no momento em que ele poderia escutar a sociedade civil. O senhor Wilson, que poderia ser meu pai ou meu avô, o senhor me desculpa, mas o senhor falou uma baita de uma mentira. A mineração é a piscada da Serra da Piedade. Eu me entristeço, me desculpa de falar assim, que se tem pessoas que eu tenho profunda reverência, são nossos irmãos mais velhos, idosos, enfermos, que o Senhor mentiu, porque do alto da Serra da Piedade, de qualquer lugar você avista o estrago que a AVG infelizmente comprou, esse passivo da Bruma Fé. Eu estou falando como reitor do santuário e que lá moro, e por isso eu falo com precisão. Muito me assusta, Yuri, perceber nessa Câmara que tudo está embasado na palavra de uma magistrada, de uma juíza. Tudo fundamentado em uma pessoa. Será que essa pessoa é de fato supra-sumo? É a pessoa mais inteligente desse universo? É a pessoa mais capaz? Certamente ela não é. E qualquer um de nós que aqui estamos, por mais inteligentes que sejamos, nós somos imperfeitos. Nós precisamos nos abrir ao diálogo, ao respeito com o outro. Nós chegamos a propor à juíza a ir conosco à AVG. Ela se recusou a ir de carro porque ela falou que não anda na 381, que nós todos andamos, que é a rodovia da morte, e ninguém toma providência. Fernando, reitor do santuário, sou sacerdote, questionando aqui a abertura de mineração na Serra da Piedade. Reabertura. E defender este patrimônio que não é só de Minas Gerais, é do mundo. Sem profissão de fé, Yuri, há 252 anos, se não fosse a igreja, a Serra da Piedade não existiria mais. Há 252 anos a igreja está lá, cuidando e preservando a cultura, a história, a espiritualidade, o meio ambiente. Cuidamos das pessoas e as amamos incondicionalmente. Já foi apresentado pela PECA a questão do Monaesp, Monumento Natural Estadual Serra da Piedade. Totalmente desconsiderado, sem respeito algum para com o Conselho. Por que é então que a legislação permite que exista o Conselho? É uma pergunta que os conselheiros, eu creio, que merecem fazer. Se o Conselho não tem voz, ele não pode ser consultado, então a legislação está errada. Porque ela dá a oportunidade que o Conselho seja ouvido. O Júlio Grilo, eu gostaria de dizer ao Senhor que eu fico pensando nas suas palavras. E essa oportunidade eu falo para o Yuri e para o Neto. E gostaria de falar para o Germano. Se tem uma contradição que é preciso que seja mudada na legislação, por que é que nesta hora a gente não faz? Por que nesta hora a gente então não luta para fazermos as mudanças necessárias na legislação? Quando iniciou-se o processo, o santuário terminou o ano com fluxo de 30 mil pessoas. Hoje o santuário conclui-se o ano com mais de 500 mil pessoas. Quem passa pela 435 é visível o que hoje a mineração está fazendo com a via. Padre Fernando, reitor do santuário, acontece de Nossa Senhora da Piedade. E nada disso é levado em consideração. Como a gente pode votar e pensar em algo hoje, 2019,
de um processo de mais de 10 anos atrás. É algo que a gente precisa parar e repensar, se não está na hora de revermos o conjunto do processo e fazermos literalmente aquilo que deva ser feito para preservar o meio ambiente. E pelo que a gente percebe, há um mar de contradições naquilo que é apresentado como indevido. Eu não sou técnico, volto a dizer, mas a Arquidiocese de Belo Horizonte, em convênio com a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, fundou-se a ADERE, Agência de Desenvolvimento do Território Integral, formado por técnicos competentes e que procuram se debruçar o tempo inteiro sobre este processo. Inclusive sentamos com a AVG para poder conversar, para poder dialogar, para poder encontrar um caminho. E até este presente momento, aquilo que foi solicitado pela ADERE, a AVG não chegou em nossas mãos. Então, só para dizer que as contradições são evidentes. Há um mar de maculações, há um mar de mentiras, onde às vezes, respeitosamente, as pessoas lidam conosco, mas na prática a mentira ela é absurda. Então eu gostaria que nós, como sociedade, pudéssemos pensar e repensar. A mineração precisa existir, ela precisa existir desde que siga todos os trâmites legais. Por isso eu digo que a nossa palavra é pacífica. Nós teremos paz, nós não teremos guerra. Nós gostaríamos que o novo de fato acontecesse, e o novo não está acontecendo. E aí na palavra do Júlio, pelo IBAMA, isso fica profundamente evidente. Fica aqui a nossa palavra de esperança, e gostaria de terminar lhes dizendo: todos vocês, ou quase todos, são pais e mães de famílias. Quando nós destruímos o meio ambiente, nós estamos destruindo a vida. Qual será o legado que os senhores vão deixar para os seus filhos e filhas ao se acobertarem ao nos acobertarmos ao poder do ter e não do ser? Há uma inversão de ordem. Quando nós respeitamos o ser, o ter, ele vem naturalmente. Obrigado pela oportunidade. Registrando aqui Frei Gilvander.